Sábado, lição 5, buscar os dons com zelo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 31, que diz: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Finalizando, meus irmãos, esta semana de reflexões bíblicas, leitura diária, desde segunda-feira, hoje já sábado, pastor Linaldo Renovato nos fala acerca sobre nós buscarmos os dons com zelo. 1 Coríntios 12, 31. A respeito desse versículo, meus irmãos, nós acabamos de ler, Paulo, ele exorta a igreja em Corinto a buscar os dons com zelo, a procurar com zelo os melhores dons. Nós já falamos disso na primeira semana que nós começamos a estudar a revista desse segundo trimestre. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, 1, Paulo diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, se Deus deu à sua igreja, se é um dom de Deus, é bom, é útil para a igreja, é útil para os crentes. Nós devemos procurar entender, aprofundar no conhecimento acerca dos dons. Depois Paulo diz, aqui no versículo que nós lemos, nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Já falamos disso também, devemos buscar de Deus, procurar com zelo os dons que mais edificam a igreja como um todo, no culto público. Também nós temos 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, esses são os conselhos de Paulo para a igreja de Corinto e ainda são válidos também para nós. Nós devemos buscar, nós devemos procurar com zelo, com dedicação, com afinco, assim como alguém que procura uma joia, alguém que almeja algo, que sabe que vai ser bom para você e para o próximo. Pessoa busca, pessoa vai ali ou em tal lugar buscar, procurar, sabendo que quando achar, que quando encontrar, aquilo vai ser de grande valia para a sua vida. Então, da mesma forma, os dons espirituais. Não adianta, por exemplo, igual muitos dizerem: eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu não preciso falar em línguas. Não preciso ter os dons porque eu já tenho fruto. É bem na verdade que o que manifesta o caráter cristão na vida de uma pessoa, de um servo de Deus, não é os dons, mas o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Mas se Deus deu à sua igreja dons espirituais, nós devemos nos inteirar acerca desse assunto. Nós devemos buscar de Deus, buscar os dons espirituais e procurar também aperfeiçoar os dons que Deus já nos deu. Como nós já falamos aqui nesta semana, que Paulo disse a Timóteo, para que ele viesse a despertar o dom de Deus. Então, o que isso nos chama a atenção? Nos chama a atenção de nós nos voltarmos totalmente para Deus e para a causa do seu reino. Deus quer nos usar. Deus quer fazer de nós instrumentos de bênção em suas mãos para abençoar outras vidas. Mas nós temos que desejar, nós temos que almejar, nós temos que buscar mais. Deus tem mais para dar. Mas é necessário buscar com zelo, é necessário procurar com zelo os dons espirituais. É claro que tem muitos que, quando vêm a Jesus, se entrega ao Senhor Jesus, parece que ali quase de imediato, ou depois de um certo período, ele recebe um dom de Deus.
para exercer, para abençoar, para edificar a igreja. Mas não é porque a pessoa não recebeu naquele momento, quando ela não tinha muito conhecimento, entendimento, tem que dizer que ela tem que ficar de braços cruzados, esperar a vontade de Deus de dar para ela. Paulo está dizendo, procurai com zelo. Nós devemos clamar aos pés do Senhor. Nós devemos buscar de Deus mais revestimento de poder, capacitação do alto, pedir ao Senhor dons espirituais. E Ele, segundo a sua vontade e o seu tempo, nos concederá esses dons para aquilo que for útil, como nós já aprendemos no decorrer desta lição. O Espírito Santo dá os dons a cada um conforme for útil. Não é conforme eu quero. Não é o meu bel prazer. Não é para mim esbanjar, os irmãos me admirar. Não. É o meu desejo de ser um instrumento na mão de Deus para ser uma bênção para a igreja e para todos aqueles que estão ao meu redor. Então nós percebemos isto, que Deus, quando salva alguém, Deus não quer apenas salvar esta pessoa. Ele não quer fazer a obra somente na vida desta pessoa. Ele quer também fazer esta obra através daquela pessoa, mediante aquela pessoa. Porque, meus irmãos, Deus tem as suas ferramentas, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus instrumentos. Um ditado mais pentecostal, Deus tem os seus vasos que Ele quer usar. E nós temos que nos entregar ao Senhor, viver uma vida pia, uma vida devota ao Senhor, uma vida separada do pecado, para que de fato sejamos bênçãos na mão do Senhor para sermos usados por Ele. Então isso tem que arder no seu coração. Você não pode se conformar em, como diz lá no Ezequiel 47, ficar só à beira ali da praia, com as águas dando nos tornozelos. Não. Você tem que ansiar mais. Você tem que desejar mergulhar no rio de Deus, nas revelações, nos mistérios. Ali Daniel, quando teve visões, ele se ausentou de comer, de muitas coisas agradáveis durante 21 dias para entender aquilo que estava acontecendo. O que Deus havia lhe revelado. Isso fala de sede, isso fala de fome. Isso fala de desejo de crescer na graça, no conhecimento e no poder de Deus. Então que nós possamos ansiar isso, meus irmãos. Deus quer derramar um poderoso avivamento, mas o avivamento, em todo o tempo da história da cristandade, ocorreu quando a igreja, os servos de Deus, buscaram o Senhor com o coração quebrantado, um coração contrito, desejoso por mais de Deus. E Deus ali respondeu com um poderoso avivamento, com renovação espiritual, com derramamento de poder, com homens cheios, inflamados pelo Espírito, anunciando a salvação e almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Em todo tempo de crise, Deus tem um avivamento para derramar. E nós estamos ali nesse meio, em clamar, em buscar, em procurar com zelo os dons de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que amanhã você possa estar estudando a lição Dons de Elocução. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.